Prezados alunos, eu vou me apresentar. Meu nome é Glaucia, sou professora que estou acompanhando vocês na disciplina Estado, Governo e Mercado, que teve início agora no dia 6 de janeiro. Fazendo as minhas apresentações, sou formada em Direito, tá, com especialização em Direito Civil e Processual Civil, e possuo mestrado em Direito Privado. Atualmente sou professora no IF Sudeste Barbacena, no campus de Barbacena, e a gente vai trabalhar nesse curso, como eu falei, a disciplina Estado, Governo e Mercado, que é uma disciplina que tem como base a formatação da ideia desse equilíbrio entre o governo e o mercado. Bom, como vocês estão buscando, ou a grande maioria já ocupa algum cargo na gestão pública, o aprofundamento do tema é muito importante. A disciplina ligada ao campo do pensamento da ciência política, ela vem despertar em nós o interesse, ou a necessidade de pesquisar mais profundamente esses conceitos e então entender o que realmente rege politicamente uma sociedade. Com o início da disciplina, vocês já devem ter lido o primeiro capítulo, já passaram aí a primeira semana do curso. Vocês viram que o autor do livro-texto, o professor Ricardo Correia, ele traz primeiro os conceitos principais de Estado, de Governo e Mercado. E no nosso storyboard, a gente tenta trabalhar um aprofundamento desses conceitos. Bom, essa disciplina é muito extensa, uma disciplina muito profunda, que a gente não vai conseguir explorá-la em tão pouco tempo. Essa é uma disciplina de leitura e que vai exigir de vocês uma leitura constante sobre o tema, um debate de ideias. Na verdade, essa disciplina ela quer discutir o pensamento, ela quer discutir os conceitos que regem a sociedade e até mesmo o que tem por trás da formação de uma sociedade, quais as influências sociais e o que o povo, então, governado aí, espera, então, dos seus gestores. Porque, como a gente viu no livro-texto, o governo nada mais é que um poder permitido pelo povo. É um poder em que eu delego a alguém uma possibilidade de comando sobre mim, a qual eu entendo correta, justa. E aí vocês podem até pensar assim, até nos regimes ditatoriais a gente vai ter uma aceitação do povo sobre esse regime. E a nossa própria aceitação ou negação de um determinado regime, ela vem da nossa formação pessoal, da nossa formação social e até mesmo do que a gente tem no entorno de uma ideia, o que nos é trazido. Bom, o que eu trouxe para vocês para complementar o livro-texto? Primeiro, eu sugeri a leitura de um livro, mas é muito pouco. Eu espero de vocês um aprofundamento maior, porque essa disciplina vai estar relacionada às demais disciplinas que vocês vão ter agora no curso. Uma das leituras sugeridas aqui é no livro A Revolução dos Bichos. O que eu quis mostrar com a Revolução dos Bichos? Eu quis mostrar ali, não que eu concorde ou discorde, eu até coloquei isso no storyboard, sobre o que é colocado a respeito daquele regime, mas mostrando como em uma determinada época, uma propaganda que se faz sobre um determinado regime
nos faz aceitar ou rejeitar esse regime. Com a leitura do livro, vocês vão ver que a história se passa, né, numa fazenda. É um livro, né, de uma leitura fácil, tá? É um livro infanto-juvenil, é um livro que é para formar realmente uma ideia sobre um determinado regime. E ali no livro a gente vê que os personagens correspondem a determinados personagens históricos, e o que se queria na época era combater um determinado regime. E a gente tem que pensar que na nossa sociedade isso acontece também. Nós crescemos aí ouvindo histórias sobre, né, pergunto para vocês, qual a visão que vocês têm de Cuba? Ela é real ou foi algo que vocês ouviram? Comunista, como criancinha, não é? Ou todas essas histórias que a gente vem recebendo ao longo dos anos na nossa formação, que nos faz às vezes pensar ou rejeitar um regime, ou entender que a nossa forma de governo é correta, né? Até mesmo a aceitação da corrupção que a gente tem, ela vem aí de uma formatação social que vem falando pra gente assim, olha, todo mundo que está lá vai praticar isso, então vamos escolher o menos pior. Então a gente vê que o que vem por trás de uma sociedade é muito importante. E aí a gente tem a formação religiosa, a formação escolar, tá? As nossas influências, hoje principalmente a influência televisiva, que vai ajudar a moldar muito o nosso pensamento. Então o que eu tento mostrar, eu queria que vocês observassem, é como que para uma determinada sociedade se foi implantado uma ideia sobre um determinado regime. A gente tem também aqui no storyboard a indicação do Ilha das Flores, que aí o Ilha das Flores vem também mostrar pra gente que um sistema que então tem perfeição para nós não é totalmente perfeito, que ele vai deixar bem claro aquele exército de reserva, que são os miseráveis que vivem na Ilha das Flores, que muitas vezes não são enxergados no regime liberal. A gente, nos regimes capitalistas, a gente entende que está todo mundo ali, né, lutando de forma igual. Então, o que se quer é que vocês comecem a pensar nesses regimes, primeiro, não mais como regimes puros, não mais como regimes, né, como a gente lê nos conceitos, e pensar que o que nos é trazido ou o que a gente quer saber sobre alguma coisa talvez seja muito superficial, talvez seja para a gente não discutir. E hoje todas essas pessoas têm acesso a algum tipo de informação, e todas as pessoas envolvidas no sistema de governo, né, colocado em algum sistema, ela tem condições às vezes de debater e querer uma modificação, mesmo que ela não queira sair daquela estrutura. Um exemplo disso foram as manifestações ocorridas no Brasil em 2014. A gente teve várias manifestações contra atos diversos do governo, não foi uma manifestação direcionada, não foi uma manifestação com objetivo único, talvez nem totalmente organizado, mas ela mostra já uma mudança na forma de pensamento, uma mudança na forma estruturada de um povo, e como que às vezes a gente quer debater algumas questões. Então o gestor, ele tem que conhecer esse público, ele tem que conhecer de verdade quem ele está conduzindo, o que o povo conduzido espera desse gestor e como é realmente o nosso sistema, até repensando o Brasil como um país muito jovem, um país que não passou por todas as estruturas. A gente já nasce dentro dos regimes mais novos, a gente já nasce numa formatação. O Brasil, né, é governado no primeiro momento por um regime monárquico,
quando o Brasil, então, consegue a sua libertação para se tornar uma república, a gente ainda tem aí o sistema escravagista dentro desse regime dito liberal. Então a gente tem uma mescla de situações que nunca nos permitiu ser um regime puro e que, como a gente aprendeu ao longo da nossa vida estudantil aí, que a gente teria um conceito, seríamos um sistema liberal, mas será que seríamos mesmo? Um sistema liberal pode ter convivido com situações de exploração humana, como a gente teve com a exploração dos escravos, ou hoje a gente tem um mercado dito livre, mas a gente tem um governo com alguns aspectos protecionistas. Isso descaracterizaria a nossa estrutura de liberal? Ou isso nos colocaria num novo regime? Tá? São questões que eu gostaria que vocês pensassem, repensassem. Algumas delas são perguntas colocadas aqui para nós nas nossas atividades. Então, qual que é a função dessa disciplina? É explorar o pensamento, é explorar os conceitos e trazer para o gestor uma visão crítica do local em que ele se encontra. O gestor tem que conhecer profundamente os conceitos, ele tem que entender por que certos movimentos sociais acontecem. O Brasil é um país de iguais, como diz a Constituição. O Brasil é um país de um mercado realmente aberto, é um mercado equilibrado, há uma grande intervenção do Estado na economia. Todas essas questões devem ser debatidas porque elas serão importantes para vocês nas próximas disciplinas. Bom, então eu dou as boas-vindas a todos, a nossa disciplina. Me coloco à disposição aí, através dos tutores, para a gente tirar as dúvidas de vocês, e gostaria que vocês se aprofundassem bastante na leitura e entendessem que essa disciplina não vai terminar aqui nesse curso, e sim, para o gestor, ela é um assunto que tem que estar constantemente sendo debatido, sendo discutido, para que eu possa conhecer o mercado que eu vou trabalhar e essa sociedade, essa sociedade que eu estou aí com uma função. Então, eu agradeço a todos e qualquer dúvida a gente vai resolvendo aí no decorrer do curso. Muito obrigada.